Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes, a última antes do Natal, a primeira depois da Mátria. Olá Luís, boa noite. Tu gostaste da Mátria? Tu que ficaste... Não. Eu vou fazer primeiro, porque tu disseste aqui a semana passada, há 2 semanas, Sim. Disseste aqui que estavas meio inclinada a ir, mas depois de conversar com a Eduarda, tinhas mesmo que ir. Fiquei convencida. E que tal? E então, gostei muito. Foi? Não Qual foi a posso parte dizer. que mais gostaste? Luís, não podemos revelar essas coisas. Também acho que não. Porque quem quiser ver agora tem que esperar por Bragança ou reedições em Vila Real, quem sabe. E é por isso que hoje vamos continuar a falar de cultura, especialmente Pensei que íamos falar de Natal. também. De Cultura, Natal, anda relativamente perto. Não estou a perceber. Depois, na semana passada, termos andado a passear pelo Douro outra vez. Fomos a 4 sítios desta vez, foi um bocadinho menos do que da outra. Foi, mas encontramos... relembramos bem com aquelas estradas. Sim. De 4 convidados, 3 deles em caminhos de cabras. Meu Deus. Pronto, acontece. Este ano é para a Nacional 2, não é? Pelo menos aquilo tudo em asfalto, a gente consegue. Exatamente. É por isso que nós vamos fazer a Nacional 2, que é para nos habituarmos a caminhos normais. Não, mas o Zé também disse no outro dia que os melhores sítios são aqueles que nós saímos da Nacional 2 e vamos pelos caminhos. Portanto, vamos bater no mesmo. Bem, acho que sim. Bom, estamos condenados aos caminhos vicinais, para não dizer aquilo que eu disse há bocado, que é feio. Hoje vamos falar de Natal e vamos falar de cultura, Ana. Exatamente, e temos como nossa convidada Mara Minhava. Bem-vinda. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite. E é com a Mara que vamos falar já a seguir de cultura, Natal e de candidatura de Vila Real à Capital Europeia da Cultura em 2027. Mas Natal, portanto venha connosco. Mara Minhava, atual vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vila Real, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e mestre no ensino de português e espanhol. Depois de um vastíssimo percurso pela educação e formação em várias vertentes, chegou à Câmara Municipal de Vila Real, primeiro no Gabinete de Apoio à Presidência e agora como eleita, com os pelouros da cultura, turismo, ação social, habitação e saúde, mencionando os mais importantes. É uma jovem que chega à política e que hoje no PCM nos vai revelar que ideias traz para o município e os desafios que encontrou. Bem-vinda, novamente. Vamos começar pela Vila Natal, porque estamos mesmo em cima do Natal. Os presépios de Natal se calhar foram um dos pontos mais altos, mas já vamos falar sobre isso. Mas houve muita animação e muitos eventos nesta altura de Natal. Sim, nós preocupámos, sendo que estivemos numa época de pandemia e ainda não está terminada, mas este ano sentimos que havia condições para voltar a dar aos vilarrealenses um pouco da alegria que o Natal traz. Traz também sempre um sentimento nostálgico, mas também traz uma grande componente de alegria. E então voltámos a lançar o repto às 20 freguesias do Conselho e ao CCD, ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do município de Vila Real, que abraçaram, como sempre, muito bem esta nossa iniciativa e fizeram os presépios. Portanto, as 20 juntas de freguesia colaboraram, como sempre, e o CCD também. E esta é uma iniciativa que nós já fazemos há 8 anos. E podemos pensar assim, envolvidos 8 anos, se calhar as pessoas estão cansadas, ou estão desgastadas, ou estão sem vontade. Não. Pelo contrário, eu diria que a cada ano que passa se nota que as coletividades, as juntas de freguesia estão com mais entusiasmo. Mais empenho. Estão. E nota-se um brio. Aliás, nós começámos sempre ali não sei se posso fazer publicidade, agora já pensei, na Farmácia Galeno, passa a publicidade, começámos sempre ali e só para explicar o quê? Que os demais presidentes de junta de freguesia concentram-se também ali connosco e nos acompanham pela visita por toda a amostra, que este ano tivemos também a honra de ter o Sr. Bispo connosco a visitar os presépios. Isto para dizer o quê? Que também cria uma certa empatia e espírito de cooperação entre os presidentes de junta, portanto não há uma competição, é um espírito saudável, eles gostam de ver o que uns fazem e isso é muito bom. Aliás, eu diria que a mostra de presépios outorga essencialmente traz duas mais-valias para a nossa cidade. Por um lado,
traz-lhe notoriedade, porque podemos mostrar a nossa cultura, as nossas gentes, o trabalho das nossas gentes, a nossa identidade cultural, que é aquilo que nos define. Até porque muitos presépios, uns mais tradicionais, outros com um toque mais moderno, mas têm todos... são todos relacionados com as especificidades daquela freguesia em concreto, e procuram mostrar um pouco do que os define. E outra mais-valia muito grande é que nós conseguimos trazer as pessoas para a rua, o que é muito bom. Por exemplo, nós temos a nossa avenida completamente renovada, era um excelente sítio para pormos os presépios todos e cabiam na perfeição, mas decidimos fazer como nos anos anteriores e estrategicamente distribuí-los pelo centro histórico, pela Baixa Vila Realense. E para quê? Para que as pessoas, ao virem ver os presépios, consigam também ver as montras e ajudarmos, é uma forma também de ajudarmos os comerciantes do centro histórico, que sei que precisam da nossa ajuda e que nós tentamos ajudar sempre na medida daquilo que nos é possível. E os pais, ao virem, trazem as crianças veem os presépios, ao mesmo tempo veem as montras e gera-se também um convívio e traz-se esta animação para o centro histórico, que é muito bom. Disse há pouco que é uma ideia, uma iniciativa que já tem alguns anos, 18? 8. Recorda-se como é que começou isto? Sim, eu não estava ainda exatamente nessa altura, entrei 2 anos mais tarde, mas sei que foi uma vontade de revitalizar, nem foi de revitalizar porque esta tradição não existia, mas podemos dizer que é de revitalizar uma tradição muito antiga, embora isto tenha estado ligado à questão da animação e turismo. Para mim isto é mais uma questão cultural, porque os presépios surgiram por uma questão cultural, e entendeu-se por bem chamar as juntas de freguesia a participar nesta iniciativa, porque são os nossos parceiros mais próximos, são aquelas pessoas que eu costumo dizer que são os nossos olhos no território, e são as pessoas que dentro de cada um na sua freguesia que conseguem trazer um bocadinho do que é a cultura do concelho. E portanto, como é que a Câmara conseguia mostrar aos vilarrealenses e a quem nos visita a cultura do nosso concelho através das juntas de freguesia? E portanto foi lançado esse repto, e desde a primeira hora, que foi muito bem aceito por todos. E como digo, acho que eu sou um bocado suspeita, mas acho que os vilarrealenses têm dito isso, acho que estão cada vez melhores. Sim, porque há ali uma dimensão, alguns deles já extravasam o presépio convencional, ali começa a haver ali uma dimensão criativa. E eu não sei se as juntas de freguesia convidam pessoas para fazer, sai mesmo das próprias juntas, mas há ali alguns que já estão um bocado fora da caixa. Ou fora do estábulo, pronto. Estão, exatamente, eu gostei da expressão. É um facto, olha, curiosamente o Sr. Bispo falava disso mesmo, e pela positiva, atenção. Ou seja, que temos aqui presépios mais feitos à moda tradicional, e temos presépios completamente modernos, e algumas juntas sim convidam pessoas ligadas às artes que ajudam a fazer, e cada vez que nós fazemos essa visita pelos presépios tem sempre alguém que nos explica, porque alguns de facto carecem de alguma explicação. Não é? Para percebermos o que é que está ali, aquele toque de modernidade, mas o fundo do nascimento de Jesus e desta parte cultural está lá, mas nota-se que querem dar-lhe um cunho mais vanguardista, não sei se é a palavra mais adequada, mas isso é bem visto também pela Igreja, como eu dizia, porque de facto a essência está lá. A Ana é uma colecionadora de presépios, inveterada, que eu saiba, sim, não é ainda a primeira dama, mas se calhar está-se a fazer ao piso. Não exageres. Já tiveste a oportunidade de ver? Ainda não fui visitar este ano, mas eu costumo ir sempre visitar porque acho sempre imensa piada. Faz muito bem. Sim. E gostavas de levar algum deles para casa? Não dá, a minha mãe não me deixa. Estes são um bocadinho maiores para os que lá têm. São já alguns. A minha mãe diz que qualquer dia põe-me fora de casa mais os presépios. Pronto, olha, mais um fora do estábulo. Mas é bom que vá haver, até para tirar ideias, nem que faça depois uma réplica em ponto mais pequeno. Não, eu não é assim, não faço, já fiz, mas normalmente eu faço, pronto, eu vou dizer, eu faço anos também no Natal, e não sei porque eu sempre gostei muito de presépios, e começaram-me a ofereceram-me, foi a minha mãe que me ofereceu o primeiro,
E eu sempre disse que gostava muito de presépios, depois começou-se a saber, então toda a gente me oferece presépios no Natal. Portanto, Amara, um dia que as freguesias, por algum motivo, não possam... A Ana vai para a até na rua não dá. Mas pode colaborar, porque há poucas freguesias, é verdade, chamam também algumas coletividades, não são só os elementos que fazem parte do executivo, é a população que ajuda, outros chamam coletividades lá, outros chamam artistas, pessoas, eles estão sempre dispostos seguramente é mais uma mão para ajudar. Portanto, Mara, depreendo, todas as freguesias participam e começam a preparar-se com alguma antecedência. Sim, apesar de já terem alguma experiência, como eles dizem, todos os anos é diferente, e eles que todos os anos querem mostrar um projeto diferente, e portanto... Mesmo que não haja aquela competitividade, há sempre aquele... o querer levar melhor que no ano anterior, não é? Exatamente. Ou se houver a competitividade é saudável, porque ela não faz mal que haja. Exatamente. E se houver é saudável, que é normal que eles que comparem as juntas e o CCD, eu acho que há pouco referi que o centro também faz. E se houver, isso é completamente saudável. Aliás, eles até se entreajudam. E sei que é como querendo superar uma meta do ano anterior. O ano anterior estava muito bonito, mas este ano ainda vou querer fazer melhor. E às vezes, ainda na última reunião que tivemos de preparação dos presépios, até com os presidentes de junta e com o CCD, alguns diziam, eu já não sei o que é de inventar mais. E nós dizemos sempre, ok, mas depois vai sair ainda melhor. E de facto, porque vão sempre engendrar, as ideias vão nascendo e têm esse brio tão grande de fazer ainda melhor porque no fundo isto não é só da freguesia, eles sentem isto como da sua região, não é? De todo o concelho, e portanto têm orgulho naquilo, não só pelas suas gentes, mas também pelos vilarrealenses e pelo que nos visitam, portanto é um património que fica ali que é de todos. E isso é claro que é motivo de orgulho e esforçam-se imenso. E estão de parabéns, já agora. Parabéns para todos, se me estiverem a ouvir, porque de facto tenho muito orgulho. E outra coisa, isto dá também para que dentro dos pequenos grupos de cada presépio as pessoas estreitarem relações pessoais e interpessoais, e isso é fundamental, sobretudo nos dias que correm, porque se não fosse esse espírito cooperativo que se cria dentro de cada ou junta de freguesia ou coletividade ou associação, não conseguiriam ser aqueles presépios, porque não é com 2 horinhas de trabalho, nem 3, nem 4, nem 5 que conseguem fazer. Isso requer tempo, requer esforço, requer ouvir muitas opiniões diferentes, conciliá-las, e portanto isso é uma canseira, eu tenho essa consciência, por isso eles estão mesmo de parabéns, porque conseguem conciliar isso tudo e ainda fortalecer, no fim, fortalecidos, e não pode haver melhor do que isso. Tem havido também, infelizmente, alguns atos de vandalismo, mas de uma forma geral a população acolhe muito bem esta iniciativa. Sim. E apoia, não é? Muito bem, aliás, como eu dizia, trazem os filhos para visitar. Nós paralelamente também vamos complementando com outras iniciativas, por exemplo, aos fins de semana tivemos iniciativas de... se calhar vocês até viram, com as crianças, que fizemos o Natal ao Centro, que nós chamamos assim, porque isto é tudo integrado no programa Vila Natal, e trouxemos pessoas, os elfos e outro tipo de brincadeiras para os pais poderem entrar ali com as crianças, os miúdos, por exemplo, divertidos a fazer alguma coisa, e as pessoas conseguirem dar uma vista de olhos nas montras. E, portanto, fomos complementando com... Obviamente há aqui um objetivo também lateral, ou se calhar não, se calhar é mesmo principal, também revitalizar ali um bocadinho aquelas artérias, como há pouco disse, que não são da avenida principal, que estão ali um bocadinho por trás, porque é uma zona que nós conhecemos que de Vila Real, infelizmente, nos últimos anos tem tido alguns problemas em se afirmar. Esta iniciativa é uma das muitas que vão acontecendo por ali, tem resultado um bocadinho, os comerciantes, os empresários que estão ali reconhecem que esta iniciativa, ao existir, que tem melhorado um bocadinho as vendas por esta altura. Olha, eu acho que sim. Pelo menos o feedback que nós temos tem sido positivo.
conseguimos pelo menos que as pessoas passem por lá. Agora não consigo garantir que as pessoas entram nas lojas e compram os produtos, mas conseguimos que as pessoas passem pela rua direita, e atenção que o centro histórico não é só a rua direita, não é? Mas que passem pela rua direita e que vejam as montras. Outra iniciativa que nós decidimos implementar para chamar as pessoas para o centro histórico foi um concurso de montras que decidimos fazer. Já o ano passado fizemos, este ano decidimos replicar. Com uma diferença, este ano fizemos a votação online através do Facebook. As pessoas enviaram-nos a sua montra de Natal e, portanto, está em votação e está a correr muito bem, e é uma forma também das pessoas se envolverem e de atrair público para visitar e comprar. E terem mais cuidado com a imagem que também passam para o público, não é? Também. Acho que tudo ajuda. Sim. E nesta altura sabe tão bem andar na rua e sentir assim este clima natalício, as luzes, exatamente, a música. Mara, já escolheu o presépio favorito este ano? Ou não pode dizer? Dos que vi? Dos que viu? Já, mas não. Nem sei se tenho favorito, tenho mais que um, mas também não lhe vou dizer. Mas tenho mais que um, porque gosto mesmo de facto de alguns. Se pudesse dizer, dizia, mas eu gosto de vários. Então, em troca disso, até quando é que podemos visitar os presépios? Estarão até aos Reis. Até aos Reis, muito bem. Normalmente eu costumo ver em janeiro, quando já passou a tempestade e já não vejo tudo. Não, mas este ano vamos ter que ir lá ver primeiro. Pois vamos. O programa de Natal prevê também atividades para passagem de ano. Acha que vai ser possível realizá-las? Sim. Assim, para já, pelo menos de acordo com as orientações que nós temos, nada nos diz que não possamos fazer o programa que temos pensado. Na Praça do Município. Estamos a pensar, não sei se querem que lhe sim, claro. programa. Vamos ter o Kim Barreiros e vamos ter depois um DJ para animar a noite. Entendemos que devia ser assim um grupo mais para as pessoas, sim, mais popular, porque tivemos muito tempo sem nenhuma iniciativa e acho que as pessoas querem algo que possam extravasar. Ora, precisamente. É isso. É assim, se entretanto acontecer alguma coisa, também a gente agirá em conformidade, mas à partida conseguimos fazer, e reparem que é ao ar livre, não é numa tenda. Portanto, é ao ar livre, e se for preciso também podemos fazer os testes lá antes, se entendermos por bem que se isso vier a ser necessário, vedar o espaço, apesar de ser ao ar livre, e fazermos uns testes PCR antes das pessoas entrarem, também podemos ter esses cuidados todos e testar todo o staff que vem do programa, do programa, do concerto, também não há problema nenhum. Acho que sim, que vai correr bem, acho que as pessoas estão mesmo a precisar de sair, com as limitações, com os cuidados necessários. Se, entretanto, alguma coisa mudar, também agiremos de acordo com as regras. Fica a tua sugestão feita para este fim de ano em Vila Real, com o Kim Barreiros, que é sempre algo... E o tronco, costuma ter o tronco, não é? O madeiro a arder, boa lembrança, Ana, exatamente, o madeiro a arder, que é das coisas que eu mais gosto, aliás, confesso, independentemente do grupo que estiver a tocar, gosto mesmo muito, porque por norma, e nós somos transmontanos e apesar de estarmos habituados ao frio, é uma noite por norma gélida, e estarmos ali a aquecer-nos no madeiro e estar a ver, eu adoro ver o lume arder, é mesmo um chamariz. E portanto eu acredito que vai ter muita gente, mas acredito também que vamos saber ter os cuidados necessários para que não saia daqui nenhuma situação menos agradável para ninguém. Não há de sair. Ana, é a nossa altura de jogarmos um bocadinho. Uma palavra sobre presépios. Paz. Uma palavra sobre a candidatura à Capital Europeia da Cultura. Futuro. Uma palavra sobre Vila Real. Luz. Uma palavra sobre poesia. Amor. E uma palavra sobre Douro. Simbolismo. Uma palavra para os vilarrealenses. Já que estamos no Natal. Pessoas, só uma palavra, nós deixar um eu ia dizer mais. pessoas que sabem bem receber, acolhedores. E agora, se quiser, sobre a forma de mensagem, uma palavra para o novo ano. Olha, que seja feito de esperança e de amizade e de muita compreensão para com o outro, essencialmente, e muita saúde, claro.
que é o que está É o que em dia. falta. Estamos a conversa hoje com a Mara Minhava, ela é a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vila Real. Já falamos de Natal, a seguir vamos falar da candidatura de Vila Real à Capital Europeia da Cultura, uma candidatura que esperemos que Vila Real possa vencer, não por Vila Real só, mas por todo o território e por toda a região, mas isso fica já para a segunda parte. Venha connosco. Universidade FM 104.3. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso, hoje estamos à conversa com Mara Minhava, vereadora da Câmara Municipal de Vila Real, e agora vamos falar um bocadinho desta candidatura à Capital Europeia da Cultura de 2027. Porquê é que surgiu agora esta candidatura? Bom, esta candidatura não surgiu agora, nós estamos a trabalhar nesta candidatura desde junho, sensivelmente. Entendemos que Vila Real tinha um know-how já necessário para nos podermos candidatar a algo desta envergadura. As pessoas às vezes dizem como é que começámos tarde. Isso para mim é um não assunto e explico porquê. Ao longo dos últimos, vou falar só desde o tempo que está este executivo, dos últimos 8 anos, houve muito trabalho que foi feito, não só ao nível da cultura, mas também ao nível do urbanismo, do ambiente, da educação, por tudo isso a cultura, não é? A cultura não vive só sobre si própria, nem gira sobre si própria, convoca saberes das mais diferentes áreas. E sabores também. E sabores também, eu puxo-me sempre para os sabores, mas são os saberes. Convoca, ou se quisermos, convoca competências de diferentes áreas do saber. Por isso é que, ao longo dos últimos anos, fomos fazendo uma série de iniciativas de cariz cultural, educativo, urbanístico, ambiental, que nos deram um know-how para podermos estar agora a competir nesta corrida, passa a expressão, e posso-vos dar alguns exemplos. Aliás, nós temos uma experiência em termos de organização de eventos a nível nacional e internacional, que nos dá também algum conforto para nos candidatarmos. Por exemplo, nós tivemos aqui, em 2016, fomos capital da cultura do Eixo Atlântico. Organizámos aqui o campeonato do WTCC e o WTCR, que trouxe milhares de pessoas a Vila Real. Organizámos a Cimeira Ibérica, temos o Festival Internacional de Imagem da Natureza, temos o Barre candidatado a Património Imaterial, participamos de uma série de feiras a nível nacional e internacional. Recentemente estivemos no Dubai a promover o barro preto de Bisalhães. Participamos em mostras. Temos uma série de atividades. Olha, o que falámos no início do programa, estas atividades como os presépios de Natal, o mercado de Natal, depois acabei por não falar, mas por exemplo o mercado de Natal, a mostra de Natal, as marchas populares, os cortejos etnográficos. Nós temos tantas coisas que fomos fazendo ao longo dos últimos anos que é só potenciar esse trabalho e agora mostrá-lo à Europa, porque não? Não é que se fôssemos uma cidade que até, eu costumo dizer que já não somos uma cidadezinha perdida no mapa, no interior, que já ninguém sabe onde fica. Acho que Vila Real neste momento já tem um grande potencial em termos cultural. Por exemplo, o nosso teatro tem uma programação que é reconhecida a nível nacional. Eu tenho muito orgulho mesmo no trabalho desenvolvido pelo teatro e no trabalho desenvolvido pelas coletividades culturais, e temos bastantes. Temos 92 coletividades culturais que se têm esforçado imenso. Portanto, todo esse trabalho que foi feito ao longo destes anos é já ele uma evidência de que, de facto, nós reunimos as condições para nos podermos candidatar a este desígnio. Mas Vila Real não está sozinho na candidatura, há mais 11 cidades em Portugal. Exatamente, não está sozinho, e deixe-me dizer outra coisa, antes de responder essa questão, não está sozinho, e mesmo cá também não estamos sozinhos, porque costumamos todos dizer que não é uma candidatura do município, é uma candidatura de Vila Real e da sua envolvência, porque nós estamos a concorrer com o amplo apoio da Cimedouro. É preciso, queria sublinhar isso. Portanto, é Vila Real que de facto assume a candidatura,
candidatura, acaba por ser o motor desta região, portanto, a cidade que agrega, a cidade que concilia, que puxa os outros concelhos, os 19 concelhos que integram a Cimo de Ouro. Nós assumimos esse leme, digamos assim, mas tivemos este apoio da Cimo de Ouro e vamos conseguir mostrar que não só o nosso património, tanto de Vila Real, mas destes 19 concelhos, para terem uma ideia, e têm e sabem disso, estamos a falar de uma candidatura que tem 3 patrimónios imateriais, o Douro, o Coa e o Barro Preto de Bisalhães, e isso também nos traz algum conforto para esta candidatura. E um aspirante a património, que é os em Lazarim, não é? Também, por Eles exemplo. estão a tentar Exatamente, e pode haver mais. Isso da nossa parte. E de facto, sim, são mais 11 cidades candidatas, por isso é que eu acho que estamos todos de parabéns. Não é, no fundo, acho que é Portugal que está de parabéns. Quando nós submetemos a candidatura, eu disse Vila Real está de parabéns e Portugal está de parabéns. Porque foram 12 cidades que se pensaram à luz da cultura, que definiram os seus planos estratégicos à luz da cultura. Isto é uma forma de nós, vilarrealenses, afirmarmos o nosso território. E ficamos também com ferramentas, com estratégias de planeamento estratégico da cultura para 10 anos, o que é muito bom. Eu não sei quando é que teríamos isto feito se não fosse este projeto. Portanto, mesmo que não ganhemos, porque nós não podemos concorrer só às coisas que soubermos que vamos ganhar, embora eu gostava muito que ficássemos pelo menos nos 3 primeiros. Se conseguirmos isso. Quem fica nos 3 primeiros tem que ficar em primeiro. Pois, já não sei, se ficarmos nos 3 primeiros para mim já era muito, muito bom, porque acredito de facto na seriedade do trabalho, mas também acredito que as outras cidades também trabalharam e também hão de ter seguramente, seu mérito, claro. De qualquer maneira, como disse Samara, é uma situação win-win. Mesmo que não ganham a candidatura, ganham esse plano estratégico. Sim. Para 10 anos. E isso não tem preço. Às vezes as pessoas dizem, não é, que se gasta muito dinheiro com esta candidatura. Estamos a falar de podermos ganhar um prémio de 25 milhões de euros, acrescido de mais 1,5 milhão do prémio Melina Mercury, caso depois sejamos a cidade vencedora e consigamos cumprir tudo aquilo a que nos propusemos em sede de candidatura. Portanto, todo o dinheiro que se possa investir nesta fase, para mim é sempre pouco quando comparado com um prémio tão grande que pode trazer uma série de mais-valias, não só para Vila Real, mas também para a região e para o país. Portanto, eu acho que Vila Real inteiro está a apoiar a nossa candidatura. Nós, pelo menos, esforçámos-nos de envolver as pessoas e acho que já há um sentimento de pertença. Acho que a região inteira deve apoiar a candidatura. E apoia. Lá está, como eu vos digo, tivemos o apoio por unanimidade da Cimo de Ouro, o que é muito bom sentirem, portanto, os outros concelhos sentirem em nós quem poderia ser o timoneiro, digamos assim, deste projeto, e isso honra-nos muito e estamos muito gratos também à Cimo por este apoio que nos deu e por este voto de confiança. Acho que já falou de alguns, mas quais são os principais e os pontos mais fortes desta candidatura? Bom, eu não vos vou falar assim muito concretamente da candidatura por uma razão muito simples. Nós ainda estamos em competição. Uhum. Não convém dar trunfos aos outros. Pois não. Sabem porquê? Porque agora, durante o primeiro trimestre de 2022, havemos de ser chamados, nós e as outras cidades candidatas, a ir a Lisboa com uma delegação no máximo de 10 pessoas para defendermos a candidatura. E vamos estar perante um júri, temos 45 minutos para defender a candidatura. E essas 3 cidades vão ser escolhidas com base no bidbook que nós entregamos no passado dia 23 e nestes 45 minutos que vão ter que ser bem aproveitados o melhor que nós conseguirmos. E, portanto, há coisas que de facto estão... Eu trouxe aqui, não sei se as pessoas lá em casa conseguem ver, eu trouxe aqui assim isto só para verem. Está aqui temos muito orgulho neste tempo, temos o nosso mote Movemos Montanhas, começamos com outro já agora, que era Vila Real de Aspecto e de Graça, porque quisemos envolver a população, porque toda a gente conhecia este trecho do hino, da marcha do Sr. Padre Minhava. Mais tarde decidimos juntar também este Movemos Montanhas, porque isto tem que levar também um cariz internacional, e estar a traduzir Real de Aspecto e de Graça era mais complicado e nós temos que pensar em algo... Perdia o significado que tem.
Mas isto para dizer, a candidatura já aqui não posso dizer muitas coisas assim em concreto, mas posso dizer-vos, por exemplo, que há essencialmente 3 aspectos que se calhar que vos posso dizer e que estão plasmados aqui. Para já, a assunção de que a cultura é um bem essencial. Vos vou dizer como é que isso está aqui plasmado, mas para termos essa ideia. E depois percebemos que toda a cultura é um espaço de formação e todo o espaço de formação é um espaço de cultura. Tentarmos também mostrar isso e mostrarmos também que o desenvolvimento sustentável acaba por ser o garante de uma cidadania também cultural. Ou seja, nós tentaremos mostrar que de facto a cultura é transformadora. Eu costumo dizer que a cultura, não sou só eu, toda a gente, a cultura transforma as pessoas, transforma os lugares, transforma as gerações futuras. É pela cultura que vamos. E se nós tivermos esta capacidade de mostrar um projeto diferenciador, porque é isso que vai definir, reparem, deixem-me dizer-vos também uma coisa, nós não seremos avaliados não tanto por aquilo que temos, mas pela qualidade do projeto que nós queremos apresentar. Por exemplo, eu costumo dar este exemplo, o facto de nós termos, por exemplo, menos equipamentos culturais do que uma outra cidade, do que Braga, por exemplo, não nos põe à partida em desvantagem em relação a essa cidade. Não é isso que está em questão a qualidade do projeto que nós vamos apresentar e se ele é diferenciador ou não. E é esse aspecto que depois falarei, depois de falarmos esses 45 minutos, depois de sabermos a resposta, já podemos dizer isso tudo. Não, fica combinado, Mara. Depois de ficarem nos 3 primeiros, vem cá. Olha, quem me dera, isso era muito bom. Isso não fica bem na mesma, pronto. Pronto, está combinado então. Que é para nos contar tudo. Exato, como é que correu? Sim, é. Mara, mas ainda assim, ainda que não possa revelar muita coisa, eu já fui lendo por aí que há uma certa atenção ao linho. Sim. Na candidatura. Explique-me como é que surge a Bisalhães, ok, a Vila Real, a Doçaria, essas coisas todas, mas o linho vem de onde? Nós lembramos de fazer aquele chamado grande pano de linho e de chamar uma artista renomada internacionalmente, que também já agora é outro ponto que foi um bocado criticado e não entendo porquê, porque nós é preciso que as pessoas saibam que nós tínhamos que imprimir um cariz internacional no que estávamos aqui a fazer, portanto nós não fizemos isto à toa e fomos chamando pessoas que podiam ajudar nesse desígnio, porque também somos avaliados por isso. Se tivermos pessoas que tenham já trabalhos feitos a nível internacional, que pudessem trabalhar connosco, e por isso é que o fizemos. E chamamos a Ana Pérez Quiroga, que nos ajudou e fizemos uma exposição que ainda está patente e estará até ao final do primeiro trimestre de 2022 nos claustros da Câmara. O linho, porquê é que nos lembramos do linho? Porque tal como o barro, ou ainda pior do que o barro, está mesmo em vias de extinção, porque já praticamente não há quem cultive o linho. Há uma senhora em Agarês que ainda cultiva. E precisamente por aquilo que eu vos dizia há um bocado, é que nós não temos que fazer nesta candidatura mostrar aquilo que temos, mas também aquilo que nós queremos fazer. Não quer dizer que a nossa candidatura que nós vamos trabalhar muito o linho, mas quer dizer que o linho e outro tipo de património que nós podemos também, estamos a pensar também eventualmente candidatar. Aliás, não com muita frequência, mas com alguma regularidade, a rede de património imaterial vai perguntando se há mais objetos ou trabalhos, iniciativas que nós queiramos que sejam reconhecidas do ponto de vista da Unesco, e o linho é um bocadinho também, mostra muito das nossas raízes, e as pessoas valorizam-no imenso e já não temos também quem o trabalhe, o que torna-se um bocadinho mais difícil depois de recuperar, mas isso só para dar um exemplo, não quer dizer que esta candidatura seja pelo... Não, eu só por aí. Que suscitou-me curiosidade. E bem. Mara, já falou bastante da importância de toda a região estar envolvida nesta candidatura.
Pergunta que eu tenho para lhe fazer, faço muitas vezes aqui e sei que não é fácil de me responder. Mas vou fazê-lo outra vez e vou libertar a Ana de a fazer, que ela já estava a olhar para mim. Só porque tu fazes isso melhor que eu. É mesmo possível que uma região, e apesar disto custar um bocadinho de dizer, acho que temos que assumir que é verdade, uma região que tem tantos egos e tantas quintas, se consiga juntar em torno de um objetivo comum? Eu acho que sim. Aliás, a prova é... Afinal, não foi assim tão difícil de responder. Não, eu acho que sim, porque estamos a falar de, como vos disse, é acima de Ouro, são 19 concelhos. Pois é, um dos problemas é serem 19, não é? É muita gente. Sim, é muita gente, mas olha... É muito distinto. É verdade, mas correu lindamente. Aliás, nós fizemos uma apresentação da candidatura, essencialmente das linhas gerais da candidatura no Teatro de Vila Real, e convidámos os presidentes da Cimo de Ouro para estarem presentes, os presidentes das câmaras que integram a Cimo de Ouro, e estiveram lá praticamente todos, e os que não estiveram justificaram-nos a ausência e disseram que gostariam mesmo muito de estar. Estão connosco, eu vou usar esta expressão, de corpo e alma. É verdade, estão mesmo connosco, e isso é muito bom, porque não há, poder se sentir aqui, já estou a perceber, tipo, algum sentimento de inveja, por exemplo, eventualmente, não é? Mas não, pelo contrário, acho que reconheceram que, como eu vos dizia há pouco, que nós, senão nem teria sido aprovada por unanimidade, e foi. Poder ter havido votos brancos, poder ter nulos, não, foi aprovada por unanimidade. Acho que reconheceram que, e também provavelmente não quiseram pegar nisto também, não é? E reconheceram que nós teríamos esse potencial de alavancar os outros concelhos, precisamente. Acho eu, agora, desculpem a imodéstia, que não é minha, mas do trabalho feito por esta Câmara, que eu penso que também é reconhecido pelos concelhos vizinhos. Como também, atenção, não somos mais que os outros, também reconhecemos o trabalho dos nossos parceiros. Note-se, mas em termos de organização de iniciativas de cariz internacional, nesse aspecto nós temos mais know-how, exatamente. É bom saber isso. É a sensação que nós temos. Bons ares para o É bom. É pena que nem tudo seja assim. Tem havido boa receptividade, como já referiu. Será mesmo Vila Real capaz de mover montanhas com esta candidatura? Desde que não seja um Marão. Pois são, esse está muito bem situado. Nós precisamos de montes para podermos ter o mesmo nome. Pois é, temos o programa. Não, PCM. Para cada montanha. Olha, acho que dá sim. para ficar o M na mesma. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que nós conseguiremos mover montanhas. Aliás, uma das coisas que nós também temos aqui nesta candidatura, que eu vos posso dizer, que é tentarmos ver os pontos fracos como mais-valias. Procuramos ver na diversidade o positivo. Por exemplo, estarmos aqui isolados, digamos assim, agora já temos o túnel do Marão, já não estamos assim aqui tão isolados, mas este isolamento que ainda estamos votados, sobretudo nas regiões do mundo mais rural, em vez de vermos isso como um ponto negativo, estamos a vê-lo como um ponto positivo, e isso está aqui plasmado na candidatura. Ou seja, precisamente mostrar que naquilo que pode ser visto como algo que nos possa diminuir, digamos assim, nós conseguimos pô-lo de forma a que isso seja um motivo de orgulho. Nós temos orgulho em ser assim, olha, nós temos orgulho, a tal célebre frase de Miguel Torga, entre quem é, não é? Primeiro entre, depois é que sabemos quem é. Nós temos orgulho de ser assim, nós temos orgulho de ser um bom transmontano e saber receber, que não é em qualquer lado que as pessoas recebem assim. Nós vamos para outras cidades e valorizam-nos isso. Olha, eu que estudei no Porto, porque não havia aqui o meu curso, as pessoas diziam-nos muito que nós, vocês são tão diferentes, vocês estão sempre a chamar as pessoas para ir lá à casa comer. É um hábito, não é? Quem é que não convida alguém para entrar quando vai à nossa casa, mesmo que tenhamos pouco, nós vamos oferecer aquilo que temos. Isso não se vê em todo lado, não se vê nas grandes cidades, não é? E nós também já não somos uma cidade muito pequenina, mas somos uma cidade que ainda mantemos muito viva esta cultura, e portanto, acho que sim, procurando responder à sua pergunta, acho que procuramos mover montanhas no sentido em que estamos a fazer da adversidade uma potencialidade. Estava-me aqui a ocorrer
Se eles nos movem as montanhas, ficamos sem programa. Não. Eu ouvi dizer que alguns em janeiro ou fevereiro ou qualquer coisa, que vai haver qualquer coisa para lá das montanhas. Já viste a nossa vida? Estamos desgraçados. Era muito bom que conseguíssemos ver essas montanhas e que depois tivéssemos que dar assim um nome assim diferente ao programa. Isso era muito bom para todos. Era sinal que... Já fizemos lá um buraco, a coisa já se resolve. Pronto, agora só temos que fazer o outro para outra coisa. Está resolvido. Mas hoje não esse falamos. Não precisa. Hoje não vamos falar de comboios. Esse já tem os buracos satisfeitos. Mara, além da função política que tem agora e falando, deixando agora um bocadinho esse dossiê, essa gaveta, vamos falar de outras gavetas. A Mara lançou no verão passado, em julho, o livro Será Poesia. A pergunta que eu lhe vou fazer é a mesma que o Pires Cabral fez no prefácio que está no seu livro, onde dizia que pretendia desvendar que raio de coisa é a poesia, a tal que espreita ao postigo e te assalta a alma. Era este o seu objetivo ou simplesmente queria que nós sentíssemos a poesia e não pensássemos em explicações sobre o que é? Bom, sim, esse excerto de Pires Cabral que ele escreveu aí é retirado de um poema meu, sim. Que é o primeiro Será Poesia. Quem és tu, poesia? Exatamente. Quem és tu que espreitas ao postigo? Exato. Ora bem, eu não sei se... Eu não quis explicar o que é que era a poesia, mas como eu nunca tinha escrito nenhum livro, e deixem-me dizer-vos como é que isto surgiu. Eu nunca pensei em escrever um livro de poesia. Eu fui escrevendo poemas avulso, passo a expressão, e se calhar não é passo a expressão, é mesmo assim. Eu fui escrevendo à medida que me apeteceu. Aliás, eu gosto mais de escrever prosa do que de escrever poesia. Gosto imenso de escrever prosa. A poesia eu faço por uma forma de evasão, há coisas que eu vou vendo no dia a dia e que me dá vontade de escrever sobre isso. E eu não achei que por bem dar-lhe o nome de Será Poesia, porque era o meu primeiro livro, o meu terceiro filho, como eu costumo dizer, tenho 2 filhos, não é? Este seria o meu terceiro filho. Eu estou consciente que eu tenho lá, e por isso é que eu lhe chamo, depois acrescento 50 ensaios, portanto são 50 poemas. Serão ou não poemas, não sei, acho que sim, acho que são. É uma poesia que se calhar não está muito amadurecida, é uma poesia que eu escrevi, não foi ao ritmo da pena, claro que não, fui reescrevendo, mas que o professor Pires Cabral de facto diz que tem muita frescura e jovialidade, e ele diz no prefácio inclusivamente que se nota isso porque não sou daquelas pessoas que estão ali a carpintear o verso até ele sair, que me sai naturalmente, e sai-me um bocado, embora claro que não escrevo ao sabor da pena, mas procuro escrever o que me vai na alma. Mas lá está, quando nós queremos escrever uma prosa, não é? Um texto para um jornal, a gente vai para uma secretária e diz, agora eu vou escrever um texto, mas uma poesia não. Mas uma pessoa está a ver televisão, por exemplo, e estou a ver um filme e há qualquer coisa ali que me faz lembrar uma situação qualquer e começo a escrever, tenho a mania de escrever no telemóvel, agora um bocadinho, eu vou escrevendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e vão nascendo poemas. Olha, confesso que desde que tomei posse nunca mais escrevi nada, porque é lamentável. Ou melhor, já escrevi muita coisa, mas nunca mais escrevi poesia, por outra, já escrevi muita coisa mesmo, só que ainda não... Mas os não contam, não dão para fazer livro. Não, mas já escrevi muitos textos, mas tem razão, mas poesia não consegui escrever, mas confesso que esse livro, para mim, foi... é algo que tenho orgulho, de facto, em ter escrito. Foi uma compilação, acabei por não explicar, foi escrevendo poemas avulso e depois um dia pensei, bem, eu podia juntá-los e fazer uma compilação, porque eles não têm porquê ter um princípio, meio e fim, e resolvi agrupá-los em temas, em subtemas, e tenho 5 subtemas, e pensei, bem, vou mostrá-los ao professor Pires Cabral, porque ele foi meu professor de técnicas de tradução de inglês no liceu. Eu tenho muita estima por ele mesmo, e curiosamente agora trabalho com ele e gosto muito de trabalhar com ele. E pensei, bem, vou falar com ele e vou-lhe mostrar e vou-lhe perguntar, e a conversa foi mesmo assim, posso partilhar convosco, eu partilhei isto no dia da apresentação do livro. Eu disse, olha professor, trago aqui um conjunto de poemas que eu imprimi.
levei já assim impressos e disse-lhe, se o professor entender que tem alguma qualidade, muito me honraria que escrevesse o prefácio. Se entender que não tem, também já não tem porquê estar a fazer o frete, passa a expressão e estar aqui, e diga-me mesmo, olha Mara, o teu livro não tem qualidade, eu não vou escrever prefácio nenhum, e amigos não é mesmo. E ele disse, Mara, comigo estás já à vontade, muito bem, e quanto tempo me dás? Eu, professor, esteja à vontade, que eu não tenho pressa. Isso, olha, um mês, por exemplo. E então depois ele lá me fez as suas observações em relação a algumas questões mais técnicas e disse-me que escreveria o prefácio com gosto, e para mim foi um orgulho muito grande ele escrever. Como ele diz, não é nenhuma obra de arte, claro que não é, eu sei que não é, e é o primeiro livro que se escreve com a euforia de quem quer escrever um livro, e lá está, eu não o escrevi a pensar que o ia editar, porque senão se calhar não teria saído nada disso. E fiquei muito feliz por ele ter querido escrever o prefácio. E depois pedi também à minha professora Ana Paula Fortuna para escrever o pós-fácio, que também foi minha professora e que fez uma análise mais aprofundada do livro, e foi de facto nos últimos tempos um dos momentos mais marcantes para mim. Mais do que se calhar estas minhas novas funções. Era uma coisa que eu queria mesmo. Uhum. E que me deu mesmo muito prazer. Nessas palavras, acho que ambos chegamos à conclusão que vai haver mais livros, não é? Não sei se tiver tempo, mas sim, sim, quero escrever mais, até porque tenho noção de que consigo fazer melhor do que, ou tenho a obrigação pelo menos de fazer uma coisa mais maturada, digamos assim, como se fosse um vinho, mais maturado, visto assim, não é? Sim. Não percebo muito de vinhos, mas... Se tem por hábito escrever um telemóvel, pode sempre aproveitar quando está numa assembleia assim mais chata e tentar fazer poesia sobre aquilo. Às vezes dá. Às vezes dá. Outras vezes, pronto. Sim. Boa. Para descobrir, Mara, porquê poesia? É porque eu gosto mesmo muito. Gosto mesmo sai mais fácil. Já disse que gostava mais de prosa, mas sai mais fácil. Sai mais fácil a poesia, é isso? Sai, gosto. Eu gosto da musicalidade da poesia. Eu já escrevo, quem me ouvir parece que sou a escritora. Eu escrevo desde a adolescência. Eu lembro-me que ia para o Porto de autocarro e escrevia nos dias... Do autocarro não. Do autocarro, sim. No IP4, não era um 4. Eu sei. Em bloquinhos, daquelas folhinhas. Comboio sim, do autocarro não. Escrevia muitas vezes. E engraçado que acho que é uma característica de que... não minha, que não estou muito longe de ser poeta ou poetisa, mas é normal que as pessoas escrevam por norma quando estão em estados mais nostálgicos, e por norma é o que me acontece. Estes estados mais nostálgicos dá-me mais para escrever, e gosto mesmo de pôr no papel uma série de emoções que... Olha, não sei explicar. Mas normalmente a escrita é considerada até uma terapia, portanto... É isso, é uma forma de evasão. Isso é fácil de se explicar. A poesia eu escrevo porque necessito de me refugiar de situações. Houve um poema, por exemplo, que na altura a minha mãe até me disse, que eu mostrei-lhe antes de... Houve poucas pessoas a quem eu mostrei o livro, antes de o editar. É lá um poema que ela me disse, este poema aqui, eu se fosse a ti não me punha, porque é completamente diferente dos outros, que é um poema assim um bocado duro. Me disse, não mãe, este poema tem mesmo que ir. Aquele poema esse sim saiu-me ao sabor da pena, porque quase, não foi todo, mas quase, porque tem a ver com sentimentos que nós vivenciamos no dia a dia, e que eu cheguei a casa e foi algo que agora não interessa o que é que foi, mas que me mexeu mesmo comigo de tal maneira que eu cheguei a casa e escrevi aquilo assim mesmo quase de rajada, passo a expressão, e aquele poema tinha que estar lá, porque aquele poema foi um grito surdo. Pronto, um grito surdo perante uma situação que eu senti de perfeita injustiça social em relação a mim, em relação à minha pessoa, e portanto achei que devia estar lá.
Está o teaser feito, agora é só comprar e ler. Boa, obrigada. Como prenda de Natal, quem ainda não comprou, Ora, que bem, tenho quem ainda mesmo. não comprou, ainda tem uns Estamos dias. mesmo a tempo. Se eu sabia que iam falar do livro, tinha trazido um livro para oferecer, agora depois mando trazer. Tá bem, obrigado. Aliás, trago cá com todo o gosto. Sim, até porque tem que vir cá depois dos 45 minutos. Não dizer, contar a história de como é que ficamos, como é que ficamos em primeiro lugar. Ai, Deus, que bom. É bom que isso seja assim. Além deste livro, também colaborou no projeto solidário Ser Mulher. De que é que se trata? Sim, esse é um projeto que colaboro desde há 5 anos, talvez, 4 talvez. É um projeto que é coordenado pela Lídia Moura, também tem a ajuda do Álvaro Maio, um projeto que surgiu para ajudar as vítimas de cancro da mama. E como é que eu conheci essas pessoas? Foi curioso, porque já estava aqui na Câmara, na assessoria ao seu Presidente, e houve um dia que tive que ir representar o município era um colóquio desse projeto, que nos pediram a colaboração, e calhou ir eu, na altura, porque o Presidente não podia ir, na altura a Vereadora da Cultura também não, e pediram para ir eu, e fui com gosto. Foi uma tarde de lazer e não uma tarde de trabalho. Porque ouvi imensos poemas declamados, e que eu adoro, e tive esse contacto com essa entidade. E como, entretanto, ficámos amigos também no Facebook, foram vendo que eu ia escrevendo poemas também, e fui partilhando. Foi assim que eu também, há pouco esqueci-me de dizer, fui partilhando poemas no Facebook, e as pessoas foram tendo a generosidade de me dizer que até gostavam, e eu convenci-me que até escrevia qualquer coisinha, pronto, e então é mesmo assim, estou a ser o mais sincera possível convosco. É claro que há muita gente que nos diz, olha que bonito, e se calhar nem leram muito bem, mas há outros que eu sei que leram e que gostaram, e a gente dá muito bem conta de a quem nós chegamos com aquilo que escrevemos, seja prosa ou seja poesia, e se a mensagem que nós queremos passar se chega da maneira que a gente quer, temos essa percepção todos nós. E, portanto, esses mentores desse projeto foram vendo, ficámos amigos do Facebook, como eu dizia, foram vendo que eu também fui escrevendo coisas, e convidaram-me, olha, não queres também colaborar com um poema dedicado à mulher para sair num livro? E eu, olha, por que não? E eu pensei, também não tem que ser alguém assim, um escritor já? Não, pode ser alguém também que não tenha escrito nada, porque eu nunca tinha também editado num livro, e o facto de ter editado num livro também não faz de mim escritora, nem pouco mais ou menos, não é? Foi alguém que editou um livro. E então escrevi um poema dedicado à mulher, e mandei, e pronto, e saiu nesse livro, e há de estar a ser uma coletânea também, Mundos, que também participei agora recentemente, que ainda não tenho. E foi assim, ou seja, juntar 2 em 1, participar num projeto que é solidário, que ajuda as mulheres que estão em cancro da mama, e também foi uma forma de, olha, e se calhar ajudou-me também para eu acreditar mais que era capaz de lançar um livro meu. Muito bem. Mara, chegou a hora do nosso contrarrelógio. Vai doer um bocadinho menos que esses 45 minutos. Ok. Não sei. Não sei, que já estou com medo. Ora, contrarrelógio, ponto forte da candidatura à capital da cultura. O efeito de transformar o território. E o ponto fraco? Posso dizer que não tem? Pode. Não tem, Pode, claro. mas já de ter, sei lá, o ponto já perdi o contrarrelógio, já estou a perder tanto tempo. Não tem, pronto, não tem. Sítio favorito de Vila Real? Olha, neste momento gosto muito dos passadiços Ainda não fomos ali do visitar. Corvo. Tem que lá ir. Temos que lá ir fazer um programa. Acho que vai ser o ex-libris aqui da nossa terra. Poema favorito? Adeus, de Eugénio de Andrade. Poeta ou poetisa favorita? Pois, Eugénio de Andrade. Política ou escrita? Escrita. Cultura ou gabinete de apoio à presidência? Cultura. Grande objetivo do mandato? Fazer o melhor pelas pessoas. As pessoas em primeiro lugar. Barro de Bisalhães ou Douro? Ou Douro. isso não se via por essa dicotomia, mas Barro de Bisalhães. O que falta à cultura na região?
Ainda falta, há muita coisa feita, mas ainda falta um olhar mais cuidado. Olha, lá está, um plano estratégico para a cultura, que é o que estamos agora a fazer. Faltava isso e agora está feito. Acho que agora a grande ambição é pô-lo em prática. 1 minuto e 20 e qualquer coisa. Não está mal. Então, e o último? Não. O meu foi pior. Nós fizemos isto um ao outro e o meu foi pior. Última pergunta. Onde se vê daqui por 10 anos? Por quantos? 10. Jesus. Demasiado tempo. Vejo-me. Olha, eu gostaria muito de estar a trabalhar em algo ligado à cultura ou à educação. Porque eu trabalhei 16 anos ligado à educação de adultos, portanto, é daí o meu percurso profissional vem todo daí e é uma área que eu me sinto muito confortável a trabalhar. E educação e cultura para mim são um bocadinho indissociáveis e gostava de estar a trabalhar ligado à cultura. Não tem que ser na parte política, pode ser num projeto que esteja ligado à cultura, porque de facto gosto, embora eu tenha outros pelouros, mas gosto particularmente deste. E como digo, não tem que ser na parte política, pode ser pelo contrário. Teria todo o gosto em trabalhar num projeto que me dê... Eu acho que nós temos de estar sempre envolvidos nas coisas e acreditar nos projetos. Só assim é que eles vão longe. E eu acho que há muitas coisas que eu poderia fazer ligadas à cultura para o bem da cidade. Perdoem a imodéstia, não é? Mas com a ajuda, não é sozinha, que ninguém faz nada sozinha, mas fazer algo mais pela cultura. Mara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje falamos sobre o Natal, falamos sobre a Capital Europeia da Cultura em 2027, que esperemos que seja Vila Real. Vamos fazer o programa em direto quando chegarmos a 2027, no primeiro dia da Capital da Cultura, fica já combinado. Quem dera. Se cá estivermos todos. Quem dera. Era bom. Muito obrigada. Vai ser bom. Muito Foi um gosto tê-la cá. Obrigada e eu gostei muito de estar convosco, sois bem dispostos. Obrigada. Obrigado. O Para Cá dos Montes é uma coprodução. PCM, Luís. Olha, já ninguém quer saber isso. É uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. Com apoio à produção do Rafael e a edição do Daniel Pinto. Nós estamos disponíveis não. Nós temos O programa que está disponível não está disponível nenhum. em todas as plataformas digitais. Sim, agora para o Natal, na noite de Natal, se não houver nada melhor para fazer, espero que haja. Mas tem sempre o canal do PCM com... Mas é uma coisa porreira, por O quê? acaso. Ver os vídeos do PCM? Não, é preciso estar a correr muito mal o Natal lá em casa. É preciso já terem queimado as fritas todas, não haver rabanadas e a malta já anda a partir os também. Ok, pronto, Ana. Também. Ok, boa dedicação ao programa, mas não, no Natal a gente está... Daí que vamos estar de férias. Sim, não, mais ou menos. Vamos andar por aí. Vamos andar por aí. Vamos andar por aí. De qualquer maneira, até lá, um bom Natal e um excelente ano. Um Feliz Natal. E até para o ano.